Boa tarde, fala meu povo, tudo tranquilo com vocês? Bom, gente, nessa aula a gente vai continuar falando sobre gravidez, né? Já 3 aulas que a gente fala sobre a gravidez. Na última aula a gente falou de maneira geral sobre... Na verdade a gente concluiu, né, o que a gente vinha falando na aula anterior sobre gravidez, certo? Como acontece a gravidez, os cuidados que deve ter, a questão da amamentação, né? Tudo o que a gente falou sobre o período durante a gravidez até o parto, tá certo? Falamos também dos gêmeos, tá bom? E nessa aula a gente vai falar os métodos contraceptivos utilizados para evitar a gravidez. Então, como evitar a gravidez é o que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá bom? Então, olha só. A gravidez nem sempre ela é planejada, certo? Há vários métodos para evitar a gravidez. Mas antes o casal deve consultar um médico. Então, nem sempre, algumas famílias elas fazem um planejamento, né, para engravidar. Mas a grande maioria, certo? Não existe esse planejamento, certo? Então as pessoas engravidam muitas vezes sem querer, né? Então não existe muito aquele planejamento, tá bom? Então o que a gente vai falar nessa aula de hoje é o que pode ser feito para evitar uma gravidez indesejada, tá bom? E consequentemente, na próxima aula a gente vai falar sobre alguns métodos que, além de evitar a gravidez, também podem evitar as famosas ISTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, que métodos para evitar a gravidez você conhece? Será que você conhece algum método? Pensa aí um pouquinho, se você conhece algum método, certo? Que eu vou apresentar alguns para vocês nessa aula de hoje. Então, o primeiro, o mais conhecido, talvez tenha sido esse que tenha vindo na cabeça de vocês, é exatamente a camisinha, certo? Então, a camisinha, também conhecida como preservativo, é um invólucro de borracha fina, né, o látex, que deve ser colocado no pênis ereto antes da penetração na vagina, certo? Então, esse método ele é muito conhecido porque também, além de evitar uma gravidez indesejada, ele também serve como um método que evita doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então, como é que funciona a camisinha, né? Ela retém o esperma ejaculado durante a relação sexual. Então, durante o ato sexual, né? Durante a ejaculação, certo? O esperma ele não vai ter contato nenhum com a vagina da mulher, tá certo? Todo o esperma fica retido dentro da camisinha, certo? Se ele for utilizado corretamente, além de ser um método anticoncepcional, a camisinha protege contra muitas doenças, né, sexualmente transmissíveis, as DSTs ou ISTs, tá certo? Existe a camisinha masculina e existe a camisinha feminina. A camisinha feminina ela não é muito popular, ela não é muito utilizada porque ela não é tão... incomoda um pouco, certo? Então não caiu muito bem no gosto das pessoas, tá certo? Mas ela é um tubo poliuretano, certo? Poliuretano, né? Coloca lá, é um encaixe na vagina, certo? Também protege contra as ISTs, certo? Eu estou colocando aqui DSTs, mas também pode ser utilizado o termo ISTs, certo? Mas ela é bem mais cara que a camisinha masculina. Tanto a camisinha masculina quanto a feminina, elas são doadas pelo SUS, certo? Você pode ir no postinho que eles doam. Então, a masculina ela é muito mais popular. Dificilmente você encontra a feminina, tá bom? Não é necessário receita para comprar a camisinha e não traz risco nenhum à saúde, certo? Mas é preciso utilizá-la da maneira correta. Não deve usar o preservativo feminino e o masculino ao mesmo tempo, certo? Então, ou utiliza-se o masculino ou o feminino. Se utilizar os dois, pode romper, certo? Uma pode rasgar. Existem ainda os anticoncepcionais hormonais, certo? No caso da camisinha, um anticoncepcional de barreira. Existem os hormonais, certo? Então, por exemplo, a pílula combinada, ela contém hormônios sintéticos semelhantes aos que são produzidos pelos ovários e vai impedir a ovulação. Então, a pílula, certo? Que é muito popular, é muito utilizada pelas mulheres, certo? Ela impede que ocorra a ovulação, né? Porque só há a gravidez quando a mulher ovula, né? A cada 28 dias e nesse período ela tem relações sexuais e há o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, se não há ovulação, não vai haver gravidez. Então, a pílula, ela tem hormônios que impedem
impede que ocorra a ovulação, tá certo? Se for usada corretamente, tem uma alta eficácia para evitar a gravidez. Não evita as doenças, evita apenas a gravidez. Existem outras opções de contraceptivos hormonais, como a mini pílula anticoncepcional, a mini pílula, né? Existem também os injetáveis, os implantes na pele, né, subcutâneo, adesivos e também o anel vaginal. Outro método contraceptivo, também conhecido, né, é o DIU, é o dispositivo intrauterino, certo? Trata-se de uma pequena peça de plástico recoberta de cobre que é colocada no útero pelo médico. Então, esse método aí, certo? Esse dispositivo, a mulher, ela não coloca sozinha, ela tem que ir ao médico para o médico colocar, tá certo? É isso que vocês estão vendo aí na figura. O cobre, ele destrói parte dos espermatozoides que tenham penetrado no útero e impede que outros cheguem ao óvulo e o fecundam. Se houver fecundação, o DIU impede a fixação do embrião no útero, tá certo? Então o DIU, ele, além dele destruir espermatozoides, né, que entrem no útero, ele vai impedir que outros cheguem ao óvulo fecundado e se por um motivo houver fecundação, ele impede a fixação do embrião no útero, tá certo? Então ele é bem eficaz também. Existe ainda o diafragma, certo? O diafragma é esse capuz de borracha que vocês estão vendo aí na fotografia. Ele é bem flexível e é colocado na entrada do útero, certo? Pela mulher antes da relação sexual. Bloqueia a passagem dos espermatozoides. Então não é muito comum a utilização por conta, não é muito prático, né? O tamanho correto do diafragma depende, o médico vai dizer, certo? Você tem que ir ao médico, o médico vai dizer o tamanho correto, certo? E também o médico orienta as mulheres sobre a forma correta de usar esse dispositivo. Então você não pode sair por aí utilizando um diafragma, um DIU por conta própria. Primeiro tem que ir ao médico. Outro método também é a abstinência periódica, ou seja, você deixar de fazer sexo por alguns dias, certo? Ou seja, esse método consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil, que são 3 dias antes ou 2 dias depois da ovulação, que geral ocorre na metade do ciclo menstrual. É um método não muito eficaz. Por que esse método não é muito eficaz? Porque é o seguinte, nem sempre as mulheres têm um ciclo bem certinho. Então você pode pensar que no 14º dia, por exemplo, é o dia que ela está ovulando e na verdade não ser. Então se você fizer esse método sem a mulher ter um ciclo correto, né, um ciclo certinho, pode ocorrer a gravidez. Então não é um método muito aconselhável a fazer, a não ser que utilize esse método junto com outro, tá bom? O coito interrompido, esse também é muito ineficaz, certo? Como é esse coito interrompido? É exatamente você interromper, né? Na hora você está praticando o sexo e durante a ejaculação o homem retira o pênis de dentro da vagina. Aí ele vai ejacular fora da vagina, certo? Não é muito seguro, porque o homem tem que ter muito controle na hora da ejaculação, certo? E também existe a possibilidade de sair um pouco de sêmen antes da ejaculação. Então não é um método aconselhável a fazer, tá certo? Outro método muito utilizado é a esterilização, certo? A feminina, existe a feminina e a masculina. A feminina também é chamada de ligação tubária, certo? O médico faz uma cirurgia para bloquear as tubas uterinas. Vocês podem ver aí na fotografia, certo? É feito um corte aqui nas tubas para bloquear, para evitar que o óvulo chegue até o útero. Certo? Ele corta e amarra as tubas, por exemplo. Ele dá um cortezinho e vai amarrar essas tubas, tá certo? Então não vai acontecer a passagem do óvulo até chegar ao útero, tá bom? Dessa forma, né, o espermatozoide não pode chegar mais até o óvulo, pois não existe mais ligação entre o ovário e o útero. Então não há o encontro do espermatozoide com o óvulo, logo não há fecundação, tá certo? A vasectomia é exatamente a masculina, a esterilização masculina. Como é isso aí? Então, há um cortezinho, certo? No saco, certo? E aí vai se pegar o ducto deferente. O ducto deferente é esse canal que vocês estão vendo aí na figura que vai serve de caminho para os espermatozoides, certo?
Temos aí o epidídimo, né, onde eles são produzidos, certo? E aí o testículo. A bolsa escrotal, tá certo? Então, o que é que o médico faz? Um pequeno corte em cada lado da pele da bolsa escrotal e corta os ductos deferentes, certo? Que também são amarrados. Então, ó, ele faz um cortezinho aqui no ducto deferente, amarra, certo? E aí interrompe os espermatozoides, eles não vão mais e sair junto com o esperma, tá certo? O esperma sai sem espermatozoides, tá bom? Eles não chegam até a uretra, os espermatozoides. Então, o homem, ele continua tendo relações sexuais, tendo os desejos, lançando o esperma, só não tem os espermatozoides. Logo, não vai existir a gravidez, tá bom? Beleza. Tá aí os ductos diferentes. Eles ainda continuam sendo produzidos, certo? Mas eles ficam bloqueados. Beleza, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. E na próxima, façam a tarefa, exercício. Na próxima aula nos encontramos de forma remota. Até lá. Tenham uma boa semana.